Seu filho pode crescer na igreja, mas mesmo assim ter medo de fazer o que é certo. E o pior, muitos pais cristãos estão ensinando a ter fé, mas não aos filhos terem coragem. Hoje você vai aprender a ensinar para o seu filho, Daniel na Cova dos Leões, de uma forma simples e prática, que vai realmente transformar o coração do seu pequenino. E no final eu vou te ensinar como aplicar isso no seu dia a dia, dentro da sua casa. Você é pai ou mãe e quer formar os seus filhos no caminho de Deus? Então se inscreve aqui nesse canal. Aqui no Chaves do Céu nós ensinamos a como discipular os filhos no dia a dia dentro de casa. Daniel na Cova dos Leões é uma história bíblica para criança, mas que tem um aprendizado profundo para toda a família. Daniel era um homem muito bom e que amava muito o Papai do Céu. Ele orava para Papai do Céu pelo menos 3 vezes por dia. Imagina você conversar, seu filho conversando com um amiguinho pelo menos 3 vezes por dia. Isso gera o quê? Intimidade. Quanto mais a gente conversa com alguém, mais íntimo, ou seja, mais próximos nós somos. Então Daniel era muito próximo do Papai do Céu. O Papai do Céu se alegra disso. Quanto mais próximos nós somos, mais ele tem intimidade conosco também. Daniel, tudo que ele fazia dava muito certo. E o rei gostou disso e trouxe Daniel para perto dele. Só que com isso, muitos homens maus ficaram com inveja do Daniel e decidiram armar uma cilada para pegar o Daniel. Esses homens maus foram até o rei e pediram para o rei criar um decreto, ou seja, uma lei para que ninguém pudesse orar a outro Deus, pudesse orar somente para o rei. E o rei fez isso. Esses homens maus sabiam que Daniel orava 3 vezes por dia e contaram para o rei: ó rei, tem um homem aqui no seu reino que ele ora para outro Deus e não ora para você. O rei ficou muito bravo e falou: então ele tem que ser punido. E qual que era a punição para quem não orasse para o rei e orasse para outros deuses? Era ser colocado dentro de uma cova junto com leões. E foi isso que o rei pediu para fazer, sem saber que era com Daniel. Quando contaram que era o Daniel que iria ser jogado dentro da cova, ou seja, um buraco cheio de leões dentro, o rei ficou muito triste, porque o rei gostava muito do Daniel. Mas o rei não podia voltar atrás com a palavra dele e deixou o Daniel ser levado. O rei ficou muito triste aquela noite, tão triste que ele nem conseguiu dormir. Ele passou a noite inteira acordado pensando o que aconteceu com o amigo dele. No outro dia pela manhã, o rei foi lá na cova para perguntar o que aconteceu. Ele chegou lá perto e perguntou: Daniel, você está bem? Ele falou: estou sim, meu rei. O rei ficou maravilhado com que o Daniel ainda estava vivo. Pediu para tirar ele lá de dentro e tirou. Ele perguntou o que aconteceu. Ele falou assim: meu Deus enviou anjos para fechar a boca dos leões. Os leões não fizeram nada comigo. O rei ficou tão maravilhado que ele começou a gostar também do nosso e que é o único e verdadeiro Deus. Só que tinha uma punição para quem jogasse outra pessoa dentro da cova e a pessoa não morresse. Se a pessoa jogasse e o outro não morresse, ele estava falando a verdade, quem saiu lá de dentro vivo. E quem falou mentira e jogou o outro lá dentro da cova também deveria ser jogado lá dentro. E foi isso que o rei fez. Pegou todos que falaram mal do Daniel e jogaram lá dentro da cova dos leões. Então, essa história mostra que quem é fiel ao Papai do Céu está sempre protegendo. Quem conta mentira e quem engana tem a punição que merece. Então, tudo que nós fazemos de bom para os outros e para o Papai do Céu volta de bom para a gente. Mas também tudo que nós fazemos de mal pode voltar como mal para as nossas vidas. Agora, papai e mamãe, pensa comigo. Quais são os leões que o seu pequenino enfrenta no dia a dia? Às vezes na escola é o bullying, às vezes o medo, a insegurança, né? A insegurança de falar a verdade, o medo de falar a verdade, o medo de enfrentar os desafios do crescimento do dia a dia, a pressão dos amigos na escola. Então, às vezes para fazer o que é errado, às vezes para fazer o que desagrada o coração de Deus, às vezes a pressão para ouvir músicas que não condizem com o ensinamento que você passa para ele, para ver coisas, jogar joguinhos que você não gostaria que ele estivesse envolvido com isso. A vontade de fazer o errado vem na gente, a gente tem essa vontade, temos que ser firmes e fortes desde pequeno para a gente blindar contra essas vontades, a insegurança, o medo da rejeição, o medo de não fazer parte, principalmente crianças cristãs,
que às vezes estão em escolas onde o meio não é cristão. Isso dentro de casa, eu vejo muito isso. Elisa mesmo, a minha que tem 5 anos, ela fala que lá na escolinha dela, alguns coleguinhas não falam de Jesus, não acreditam em Jesus, não dão glória a Deus. Então, ela já consegue perceber que o meio dela é diferente, apenas com 5 anos. E isso vai só intensificando conforme os nossos pequenos vão crescendo. Essa história, então, ensina algo muito importante, que é fazer o que é certo, mesmo quando é difícil. O erro que muitos pais cristãos cometem, ensinar a história sem conectar a história à vida dos filhos. Então, eles aprendem a história, mas não aprendem a aplicar a lição daquela história na prática. O diferencial que nós temos que ter, o que é o verdadeiro discipulado, é mostrar na prática como que a criança vai aplicar aquilo no dia a dia dela. Em quais situações, num relacionamento com um colega, relacionamento com a professora, dentro de casa com os pais, relacionamento com a avó, como que ele vai conseguir aplicar aquilo que ele aprendeu, como que ele vai ter coragem no dia a dia, coragem na vida dele para aplicar essas situações. Então ele tem que entender na prática como que aquela história pode acontecer na vida dele. O que Deus queria quando ele deixou essa história escrita na Bíblia para a gente. Ensinar 3 pontos principais: fidelidade, coragem e confiança em Deus. Fidelidade. Você pode ensinar o seu filho a ser fiel. O que é ser fiel? É você cumprir um combinado, é você estar do lado daquela pessoa que você fez um acordo. Por exemplo, se um colega confiou um segredo a você, você não contar para os outros, isso é ser fiel. É mostrar para o seu filho o que é ser fiel, a ter coragem, né? Enfrentar o medo, mesmo quando a gente está em dificuldade, mesmo quando a gente tem medo, enfrentar aquela situação, isso é ter coragem. É falar uma verdade, mesmo sabendo que a gente pode ser punido, fazer o que é certo, mesmo quando isso pode trazer consequências que não são tão boas para a nossa vida ali naquele momento, mas que Papai do Céu vai se alegrar todas as vezes que a gente fizer o que é certo. Ter confiança em Deus. É confiar que Deus está conosco o tempo inteiro, que quando nós falamos o que é certo, fazemos o que é correto, Deus se alegra, que Ele consegue ver em nossos corações que a gente está fazendo aquilo que Ele pediu para fazer. Daniel não era corajoso porque ele não tinha medo. Ele era corajoso porque ele confiava em Deus. Ele sabia que Deus estava ali do lado dele o tempo inteiro para protegê-lo. E é isso que nós temos que ensinar aos nossos filhos. Que a coragem não vem só da gente, que a coragem vem do alto, que a gente entende que Deus está do nosso lado, que Jesus está nos protegendo no dia a dia, que Ele se alegra quando nós fazemos o que precisa ser feito. Como nós podemos traduzir isso para os nossos filhos? É falar com eles diretamente. Deus se alegra quando você faz o que é certo, mesmo quando você está com medo. Lembra aquela situação que você quebrou um vaso aqui dentro de casa, que você chegou para o papai e para a mamãe, e mesmo a gente brigando com você, você fez o que era correto, o que era certo. O Papai do Céu se alegrou tanto disso, então é mostrar para os seus filhos como que isso se encaixa na vida dele. E mais que isso, falar que Papai do Céu se alegra quando ele faz o certo, mesmo quando ninguém vê. Que é esse momento que o Papai do Céu vê o coração nosso, vê se a gente está disposto a caminhar no caminho do bem. Talvez pegar alguma situação que o seu filho fez, que ele poderia ter escondido, que ninguém tinha visto, mas que ele foi lá e fez o que era certo, falou a verdade, corrigiu algum erro. Isso é o principal para a gente discipular os nossos filhos no caminho reto do Senhor. Um outro ponto importante é fazer as perguntas corretas para a criança. Você pode perguntar para o seu filho: você já teve medo de fazer o que era certo? Isso vai fazer ele pensar em situações que ele teve medo e onde ele pode encaixar agora esse novo aprendizado quando essa situação acontecer novamente. Perguntar também o que você faria se estivesse no lugar de Daniel. Isso vai fazer ele se encaixar na história, se colocar como um personagem ali e entender que ele também pode ter decisões difíceis durante a jornada de vida dele. E perguntar para ele também: você acredita que Deus está com você em todos os momentos? Isso vai fazer ele refletir, entender que ele pode acreditar, que ele pode saber que Deus está com ele em todos os momentos da vidinha dele. Isso vai fazer ele entender todo o contexto da história. Este é o verdadeiro discipulado para crianças. É colocar a criança para pensar sobre o assunto, ela entender, ela se sentir participante da história. E não apenas aprender a história. É ele aplicar essa história que ele acabou de entender, essa história bíblica, dentro da vida dele. As perguntas é o que gera uma conversa. E a conversa genuína e verdadeira com seu filho é que vai gerar
o discipulado de verdade dentro da sua casa. Vamos para a aplicação prática aí dentro da sua casa. Começa com algo simples. Primeiro, ore com seu filho toda vez que ele tiver medo. Com medo de dormir, medo do escuro, medo de fazer algo, medo de enfrentar alguma dificuldade. É você orar com seu filho, pedindo para que o Papai do Céu abençoe ele, para que ele entender que toda vez que ele tiver com medo, ele pode recorrer ao nosso Senhor para trabalhar esse medo no coração dele. Mostre que Deus está presente em todos os momentos. Assim como Deus esteve presente com Daniel na cova dos leões, quando seu filho estiver com medo, Deus ali está. Quando ele estiver com medo de fazer algo, de fazer alguma brincadeira, Deus está presente naquele momento. Deus pode ajudá-lo, auxiliá-lo e trazer coragem para ele. E reforce com seus filhos atitudes de coragem. Toda vez que seu filho enfrentar algum medo, for corajoso, reforce para ele entender que é aquilo que Deus quer, que é aquilo que você como pai, você como mãe quer que ele faça. Eu faço isso muito com minhas filhas. Às vezes estou no parquinho com elas, tem algum brinquedo ali que é mais desafiador, alguma tirolesa, algum escorregador que é muito íngreme, e elas estão com medo de descer, com medo de se arriscar. Eu fortaleço elas, primeiro falo que eu confio nelas, que Papai do Céu confia nelas, para elas tomarem coragem. E quando elas vão, quando elas descem naquele brinquedo, enfrentando medo, eu parabenizo, eu digo que estou muito orgulhoso, que o Papai do Céu está muito orgulhoso delas, que elas conseguiram enfrentar o medo, ou seja, que isso é a verdadeira coragem, que é enfrentar mesmo quando a gente está com medo de fazer algo. A fé dos nossos filhos não é formada quando eles ouvem histórias, e sim quando eles entendem que Deus está com eles o tempo todo. A lição principal dessa história é que Daniel não venceu os leões, ele venceu o medo. E esse vídeo fez sentido para você? Deixe um like e comente aqui embaixo qual é o maior medo que o seu filho enfrenta hoje. E se você conhece algum pai que precisa aprender isso, compartilhe esse vídeo com ele agora. Eu sou o Caco, o pai que ensina Bíblia para crianças. Também sou pai da Sophie e da Elisa. Meu objetivo é trazer o reino de Deus para dentro da sua casa, para junto dos seus pequeninos e levar toda a sua família para o reino dos céus.